Livro do profeta Daniel, capítulo 3, vamos ler do versículo 12 ao versículo 20. Diz a palavra do Senhor: Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Vamos orar? Senhor, graças te damos pela tua palavra. É uma alegria, é uma honra, é um privilégio podermos abrir as Escrituras Sagradas e saber que o Senhor revelou tudo isso aqui para nós. Tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito, e isso é maravilhoso. E nós agora, com reverência, com expectativa, nós nos debruçamos sobre esse livro maravilhoso. Tira de nós tudo que atrapalha, amolece o nosso coração, Deus, afofa essa terra, para que a tua palavra caia em nós e sejamos terra boa, onde ela possa brotar, crescer, frutificar, para a glória do teu nome. Nós pedimos também que o Senhor cuide da nossa segurança aqui. Vivemos num mundo perigoso. Não permita, Deus, que entre ninguém aqui nesse lugar para fazer mal ao teu povo. E também repreenda toda ação contrária à tua palavra no mundo espiritual, mas que somente a tua voz se faça ouvir. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, queridos. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre o seguinte tema: se Deus quiser, vai acontecer. A expressão "se Deus quiser" virou um ditado popular. Mas a verdade é que nós não pensamos naquilo que está por trás disso que nós falamos. Quando nós acrescentamos a expressão "se Deus quiser" a alguma afirmativa, nós deveríamos estar dizendo que todas as coisas que existem estão sujeitas à vontade de Deus. Nem um pardal cairá por terra se não for da vontade ou da permissão de Deus. Ninguém entra e ninguém sai. Ninguém vai e ninguém vem. Ninguém ganha e ninguém perde se não for pela vontade absoluta ou pela vontade permissiva de Deus. Então nós devemos declarar de fato e de verdade que se Deus quiser, vai acontecer. Em primeiro lugar, se Deus quiser, nós seremos libertos das mãos do inimigo. É o que nós lemos nesse texto de Daniel, no capítulo 3, versículos 17 e 18.
Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Os irmãos conhecem o contexto, o povo de Israel estava naquele período de 70 anos do cativeiro babilônico. Alguns jovens judeus foram tirados para servir no palácio do rei, e eles firmaram em seu coração não se contaminar com as coisas da Babilônia. E esses homens eram Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses nomes já eram nomes babilônicos. Os nomes hebreus eram Beltesazar, Ananias, Misael e Azarias. E o rei, de repente, mandou fazer uma estátua da praça da cidade e disse: olha, quando tocar trombeta e outros instrumentos, todos têm que se prostrar e adorar essa estátua. E esses homens eram tementes a Deus, conheciam a lei de Deus, onde está escrito que ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então eles não se dobravam diante daquela estátua. E os fofoqueiros de plantão chegaram para o rei e disseram: ó, tem uns aí que não estão adorando a imagem que o Senhor construiu. E o rei manda chamar esses homens e diz: olha, é o seguinte, eu vou dar mais uma chance, vocês prometem que a próxima vez que tocar a trombeta e os instrumentos, vocês vão se prostrar diante da minha estátua e vão adorar? Olha a resposta desses três homens. Ó rei, com todo respeito, nós não temos nem que responder ao Senhor quanto a isso. Se o Senhor vai julgar a gente na fornalha ou não, isso é com o Senhor. Se nós vamos morrer na fornalha ou não, isso é com Deus. A única coisa que nós podemos dizer para o Senhor é o seguinte: nós não vamos nos prostrar diante da imagem. E o rei tinha falado uma coisa interessante para eles, né? O rei diz o seguinte aí, no final do verso 15: e eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Aí nessa hora Deus deve ter levantado do trono, né? Como é que é o negócio? E nós vemos aqui Deus agir de uma forma extraordinária. Os três homens são lançados na fornalha, o rei manda que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. A fornalha estava tão quente que os empregados que foram julgados na fornalha morreram só com vapor. E quando eles são julgados na fornalha, eles dizem: ué, mas não foram 3 o que nós julgamos lá dentro? Olhando agora, nós estamos vendo 4 pessoas andando lá dentro do fogo. E eles saíram de lá, irmãos. Diz que nem chamuscou o cabelo do braço, nem cheiro de fumaça tinha na roupa, porque simplesmente o Senhor Deus quis livrá-los da fornalha e das mãos do rei. Nós aprendemos com esse texto algumas lições. Se o nosso Deus quiser, Ele nos livrará. Se Ele não quiser, Ele não livrará. Deus pode livrar da fornalha, como já livrou muitos de nós. Deus pode livrar na fornalha, como livrou os 3. Como Deus pode não livrar da fornalha, como já aconteceu muitas e muitas vezes na história, e acontece hoje. E será que nós podemos aprender um dia a ouvir um não de Deus, e mesmo assim continuar confiando que Ele continua sendo bom? O imperador Nero, por exemplo, ele iluminava as suas festas com fogueiras de cristãos. Quando os apóstolos, lá no início da igreja em Atos, souberam dessas ameaças, olha o que eles oram, em Atos capítulo 4, versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Eles não oram: Senhor, em nome de Jesus, tira essas ameaças, mata esses romanos, tira os inimigos da nossa frente. Diz: Senhor, olha para as suas ameaças, isso aí não é problema nosso, concede a nós intrepidez para pregar a tua palavra. O próprio apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, aquele que pregou o evangelho até o fim do mundo da sua época, e esse mesmo apóstolo vai declarar em Filipenses capítulo 1, versículo 20, Cristo será glorificado no meu corpo, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Nós achamos que o nome de Deus só é glorificado em nós quando Ele livra da fornalha, quando Ele derrota os inimigos, quando tudo vai bem para nós.
Mas nós já vimos na história, na Bíblia e fora da Bíblia, quantas vezes o nome de Deus foi glorificado com o martírio de inocentes. Porque às vezes, nos planos de Deus, é preciso que nós caiamos na mão dos inimigos. Primeiro, para que os inimigos saibam quem é o nosso Deus. E segundo, para haver testemunho a todas as nações. A maior prova disso, irmãos, é que o próprio Senhor Jesus foi entregue na mão dos pecadores. Se livrar do inimigo, livrar da morte, livrar do martírio, fosse uma prova de que Deus nos ama e de que assim Ele está conosco, Ele teria então que ter livrado o próprio Filho dele das mãos dos inimigos. Mas Jesus foi entregue nas mãos dos pecadores, morreu como um pecador para a nossa justificação. Porque o nosso Deus continua sendo Deus, mesmo quando Ele diz não. Então, queridos, se Deus quiser, Ele nos livrará das mãos do inimigo e Ele nos livrará da fornalha de fogo. Mas se Ele não quiser, Ele glorificará o nome dEle em nossa vida, mesmo na fornalha e mesmo nas mãos do inimigo. Em segundo lugar, se Deus quiser, nossas enfermidades serão curadas. Lucas capítulo 5, versículos 12 e 13 diz assim: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Esse episódio é repetido em dois outros evangelhos, em Mateus 8, 2 e 3, e também em Marcos capítulo 1, versículos 40 a 42. É a história de um leproso, que se apresenta diante de Jesus, se prostra aos seus pés e diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes curar-me. A lei mosaica, ela traz algumas orientações bem específicas sobre a lepra. E o leproso, ele precisava viver fora do arraial, ele não podia se misturar com as pessoas. Olha o que está escrito em Levítico, capítulo 13, versículos 43 ao 46. Havendo, pois, o sacerdote examinado se a inchação da praga na sua calva ou antecalva está branca, que tira vermelho, como parece a lepra na pele, é leproso aquele homem, está imundo. O sacerdote o declarará imundo, a sua praga está na cabeça. As vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo! Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo! Habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Um leproso era um pária. E o que é pior, irmãos, quando ele chegasse, se por acaso ele precisasse passar onde tivesse pessoas, ele tinha que chegar gritando: leproso, 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 para as pessoas abrirem caminho e ele passar. Então, além da doença do corpo, imagina a doença da alma desse homem, imagina a autoestima desse homem. Então nós estamos falando de uma doença terrível, uma doença incurável na época, uma doença que isolava as pessoas. Não podia ficar mais com a sua família, se era casado, acabou o casamento. Se tinha filho, não podia mais educar os filhos. Se tinha emprego, estava desempregado. Se tinha amigos, não tem mais amigos. Tinha que morar fora do arraial, o fundo do poço. E ele chega para Jesus e diz: se tu queres, tu podes me curar. E Jesus faz uma coisa, irmão, espetacular. Jesus toca naquele homem, antes de curar. E diz: eu quero, fica limpo. Por que Jesus toca no leproso antes de curar o leproso? Porque ele diz: eu aceito você do jeito que você é. A tua lepra não impede que você me siga e me sirva. Eu te amo com lepra e tudo, mas eu quero, fica limpo. Esse texto ensina para nós algumas lições, irmãos. Primeiro, Deus nos ama, mesmo que Ele não cure as nossas enfermidades. Talvez haja irmãos aqui pelejando com enfermidade, aí há quanto tempo pedindo a Deus a cura.
Mas a Bíblia diz que Deus toca em você e diz, eu te amo do jeito que você é. Mesmo que você continue doente, não é porque eu não te amo, eu te amo assim mesmo. E muitas vezes ele vai dizer, eu quero, seja curado. Quantas pessoas nós já vimos aqui que são curadas? Agora, você dizer que Deus cura todos os enfermos é mentira. Não é bíblico. Jesus não curou todos os enfermos. Se você quiser um texto para você ler, em João capítulo 5. Havia naquele tanque de Betesda uma multidão de cegos, coxos, paralíticos. Ele foi ali e curou um. Portanto, nós vamos orar por muitos enfermos, alguns vão ser curados, alguns vão continuar do mesmo jeito e alguns vão piorar e vão morrer. E Deus continua sendo bom. Por que a gente ora pelos enfermos então, pastor? Porque Deus mandou orar por todos os enfermos. Porque aqueles a quem Ele quer curar, Ele vai curar por meio da oração. Mas nunca prometa para ninguém que Deus vai curar. Você deve fazer como o leproso fez. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E o fato de Jesus tocá-lo antes da cura mostra que curar ou não curar não tem nada a ver com o fato de Deus nos amar e nos aceitar. Algumas vezes Ele vai glorificar o seu nome nos curando, como fez no caso do leproso. E outras vezes Ele vai glorificar o seu nome afofando a cama, como já fez tantas vezes com a gente e com as pessoas que a gente convive. Salmo 41, versículo 3 diz, o Senhor o assiste no leito da enfermidade e na doença tu lhe afofas a cama. Significa que o justo, quando ele está enfermo, ele não está sozinho. Deus está com ele ali, levando conforto, levando alívio, levando refrigério. E quantas vezes, irmãos, nós vamos visitar aqueles irmãozinhos que estão, às vezes, nas últimas. Nós vamos levar consolo e voltamos para casa consolados, né? Porque você vê tanta fé, tanta esperança, tanta segurança em Deus, que você fala, eu estava precisando ouvir umas palavras dessas. Você vai ver na Bíblia tantos homens de Deus ficando doentes e morrendo. Eliseu, que ressuscitou mortos, morreu vítima de uma enfermidade. Timóteo, que era um discípulo amado de Paulo, que curou tanta gente, dizia, toma um pouquinho de vinho misturado na água por causa do teu estômago, por causa das tuas constantes enfermidades. Mesmo na Bíblia, onde coisas extraordinárias são registradas, pessoas adoecem e morrem. É porque, irmãos, depois da grande rebelião, é assim que é. O pecado entrou no mundo e, por meio do pecado, a morte. Se nada acontecer de acidente, todos nós um dia vamos adoecer e morrer. Portanto, queridos, Deus continua sendo Deus e continua sendo bom, mesmo quando Ele não cura as nossas enfermidades. Em terceiro lugar, se Deus quiser, nossos planos serão bem-sucedidos. Na carta de Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 15, diz assim, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante, e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Irmãos, fazer planos é algo muito natural para o ser humano. E não é necessariamente ruim. Lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 1, por exemplo, está escrito que o coração do homem pode fazer planos. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Os projetos humanos, irmãos, eles são falíveis demais, mas demais da conta. Porque tem um monte de variantes que não estão sob o nosso controle. Porque nós não sabemos nem se vamos estar vivos amanhã. Então, de um lado, a Bíblia nos aconselha a planejar, até para não ser apanhado de surpresa, né? Principalmente quando envolve compromissos terrenos. Lá em Lucas 14, 28, por exemplo, diz, olha, se você vai construir uma torre, você se assenta primeiro, faz as contas e veja se vai ter os meios para terminar. Porque senão você vai parar a construção no meio do caminho, as pessoas vão passar e vão zombar de você.
Então esse tipo de planejamento não é ruim. Mas de outro lado, a Bíblia nos orienta a não viver ansiosos pelo dia de amanhã. Lá em Mateus 6,34 diz: não andeis inquietos pelo dia de amanhã, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o amanhã já trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. E Jesus, na sua mensagem, ele sempre vai orientando a vivermos um dia de cada vez, porque o amanhã a gente nem sabe se vai chegar. Se Deus quiser, nossos planos de viajar, fazer negócio, ter lucro, etc, 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 poderão ser bem-sucedidos. Porque está escrito, irmãos, que nesse mundo aqui, nada, absolutamente nada depende só de nós. Olha o que está escrito em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 11. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. A outra tradução que eu gosto mais diz do tempo e das oportunidades. Irmãos, quantos alunos nota 10 nós conhecemos na nossa vida acadêmica e que estão por aí puxando a cachorrinha no barbante, né? Quantos que não conseguiram passar da 8ª série que estão aí muito melhor que nós? Então, irmãos, é muito difícil você estar no lugar certo na hora certa, para você conseguir ingressar naquela faculdade, formar naquele curso, arrumar aquele emprego, casar com aquela pessoa. É impossível. Às vezes, no dia que você vai fazer aquela entrevista, que você vai arrumar um emprego que vai mudar a sua vida, você perde o ônibus, o relógio não desperta. O dia que você ia fazer aquele concurso, que ia mudar a sua vida, cai um temporal, a estrada é bloqueada, você não chega. Não depende de nós. Pobre daquele que acha que é bem sucedido nisso ou naquilo, por seus próprios esforços, pela sua inteligência. Porque somente Deus pode abrir as portas das oportunidades para o nosso sucesso. Está escrito lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Se Deus fechar a porta, não adianta. Então não basta ser o mais veloz, o mais sábio, o mais prudente, o mais inteligente. É preciso buscar ao Deus que abre portas. Então, queridos, se Deus quiser, nossos planos serão bem-sucedidos. Concluindo, uma das coisas mais difíceis da gente entender e aceitar é que nada acontecerá neste mundo que não seja pela vontade ou pelo menos pela permissão de Deus. Deus está no controle. Deus não é só o Criador, não. Ele é o Criador e o sustentador de tudo. A Bíblia fala que até os fios da nossa cabeça estão contados. Nenhum pardal cai por terra sem a permissão de Deus. E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, versículos 2. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quando compreendemos isso e descansamos do fato de que quando as coisas não acontecem do jeito que nós pedimos ou pensamos, é porque Deus não quis. E quando Deus não quer, é porque isso é o melhor para nós. Aí nós conhecemos o que é a paz. Então, nas suas orações, nas suas confissões, nunca esqueça de dizer isso. Se Deus quiser, vai acontecer. E se Deus não quiser, é porque isso não é bom para mim. Então, que seja feita a vontade do Senhor. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar.
continuar olhando nos seus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos seus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como no céu. Oh, Jesus! Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como no céu. De qualquer forma, continue. Esse sonho você ainda vai viver. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. Oh, Jesus! Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como no céu. Canta comigo. Jesus, plano melhor. Jesus, plano melhor, Pode acreditar. Mesmo que pareça demorado, atrasado. você vai descobrir que Sua hora é perfeita, o jeito dele, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como